do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, mais uma noite onde nós iremos estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração e darmos início então ao nosso estudo na noite de hoje. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos por essa oportunidade singular que temos de estar reunidos em torno de tua santa palavra. Abençoa-nos nesta noite na ministração do estudo da palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós já estamos hoje um mês, não é isso? Nós vamos para o nosso quarto tópico do estudo, que tem por tema Quando Cristo é Tudo em Todos, baseado na carta de Paulo à igreja de Colossos, ou seja, aos Colossenses capítulo 11, capítulo 3, versículos de 11 a 17. Eu convido os irmãos então a lerem comigo em vossas Bíblias esse texto de Paulo aos Colossenses. Versículos de 11 a 17 do capítulo 3 diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, como eu havia dito no início, nós estamos já há 3 semanas estudando sobre esse assunto. Hoje é a 4ª semana, ou seja, iniciamos há um mês atrás o nosso estudo semanal acerca desse tema, e baseado no final do versículo 11, que Paulo fala quando Cristo é tudo em todos. Esse é o tema que nós estamos estudando esse mês. E hoje nós vamos para o 4º tópico desse assunto. E nós vimos que quando Cristo é tudo em todos, o primeiro tópico foi as divisões, elas desaparecem, baseado no versículo de número 11, que diz: onde não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servos, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Vimos já o segundo tópico, que diz que quando Cristo é tudo em todo, as qualidades aparecem, baseado no versículo de número 12 que nós lemos na leitura introdutória, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Vimos também que quando Cristo é tudo em todos, o terceiro tópico diz: a compreensão e o perdão têm êxito, baseado no versículo 13, que diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então vimos esse tópico passado, que foi sobre a compreensão e o perdão. Hoje nós vamos ver o 4º tópico, que diz: o amor une a todos. Vamos
estudar esse tópico de número 4, baseado no versículo de número 14 do texto que nós lemos, que diz: e sobre tudo isto, ou seja, tudo isto que nós acabamos de ler nos versículos anteriores, do qual nós tiramos todos os tópicos que nós estudamos até agora. E sobre tudo isto, ele diz: revestivos. Revestir-se é você está vestido e você se reveste. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que o amor é este vínculo que nos reveste. Ele não só nos veste, ele reveste. Ou seja, nós estamos totalmente vestidos e revestidos. Significa que o meu corpo, por estar revestido, eu estou mais protegido. No caso aqui, tanto no corpo, falando fisicamente falando, o meu corpo aqui está vestido da nudez e revestido. Então eu estou bem vestido da nudez, do frio, das intempéries normais aqui da natureza. Então, espiritualmente, Paulo está dizendo que nós devemos nos vestir sim, com tudo isso que nós vimos até agora, com perdão, com todas essas qualidades que o Espírito Santo outorga à igreja. E agora ele diz: acima de tudo isso, se revistam com o amor. Então, por quê? Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor, ele é o tema central de tudo. Haja visto, disse o apóstolo João, que Deus, ele é amor. Então, vamos estudar nesse quarto tópico que nós já estamos falando aqui, acerca do amor. O amor une a todos, ou seja, o amor é a liga que une as peças. O amor é a argamassa que une a cerâmica ao piso, que faz ela aderir ao piso, a ponto de você depois não poder tirar. O amor é a massa que une os tijolos um ao outro, fazendo da parede uma parede firme, aonde um tijolo não é mais um individualmente, mas forma um só corpo. Eu estou usando essas ilustrações de casa porque estou aqui olhando para as paredes do nosso templo. Então, você veja que uma casa ela é erguida de tijolo sobre tijolo, mas se não houver uma massa que una, que liga essas matérias tijolo, elas vão cair. O pedreiro vai conseguir equilibrar uma sobre a outra durante alguns metros, depois eles mesmos vão cair. O vento vai soprar, vai cair, a própria gravidade vai fazê-los tombar e cair. Então existe algo que liga para dar esse templo grande, majestoso, alto, essa casa bonita que você mora, esse local onde você se abriga das intempéries da vida. Isso aí teve muita liga, muita massa para unir os tijolos e chegar até o ponto de nós termos essa construção que nos abriga. Na igreja não é diferente. Nós somos muitos, já aprendemos isso no decorrer do nosso estudo, nós somos muitos membros, mas apesar de sermos muitos, nós formamos um só corpo. Então, há algo que nos une. E o que Paulo está nos dizendo aqui é que o que nos une, o que nos mantém ligados, o que nos mantém unidos é o amor. Então nós precisamos entender isso. E sobre tudo isso, revestivos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Vamos então aos nossos subtópicos. Os nossos subtópicos, o primeiro subtópico diz:
O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4 e no versículo de número 8. O apóstolo Pedro diz assim: mas sobretudo, ou seja, acima de tudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Olha, o apóstolo Pedro está dizendo que o nosso amor não deve ser aquele amor frio. Aliás, eu nem sei se o amor tem essa capacidade de frieza. O amor é algo quente, caliente. O amor mostra quando chega. O amor mostra quando existe. Então, ele diz aqui: mas sobretudo tendes ardente amor. Um amor que arde, um amor que queima. Todo mundo sente essas sensações: ardor, queimor. Nós sentimos quando algo arde ou quando algo queima a nossa pele. O que Pedro está dizendo é que o amor, ele tem que ser sentido. Não é um amor de palavras. Um amor de palavras é um amor que não produz nada. Um amor de palavra é um amor que não tem ação. E o que Pedro está dizendo aqui é justamente que o nosso amor, ele tem que ser ardente, marcante, contundente. Vamos entender que a igreja existe pessoas das mais diversas personalidades. Existem pessoas aqui de todo jeito, de todo ânimo. E se nós não tivermos o amor de Deus nos unindo, primeiro Deus derrama o seu amor, o amor ágape, aquele amor sacrificial, aquele amor que ama de forma quase indizível, de forma que nós sequer podemos compreender, imaginar. Aquele amor que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não existe uma medida, não dá para dimensionar o tamanho desse amor de Deus. Esse amor de Deus, quando é derramado em nós, em nossos corações, a gente consegue conviver com as mais diversas personalidades de pessoas que compõem a igreja. A gente consegue suportar olha os temas que nós vimos acima, anteriores a esse. Então eu recomendo você a voltar aos tópicos que nós tivemos anteriores, para você entender do que o apóstolo está falando. Nós que somos muitos e estamos aqui na igreja, e somos as pessoas de personalidades mais variadas, mas o amor é a liga que faz com que nós nos identifiquemos uns com os outros, que faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros, com que nós tenhamos uma boa convivência. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que esse amor ardente para uns para com os outros, ele cobrirá uma multidão de pecados. Ora, o que o apóstolo Paulo, no caso Pedro, está dizendo aqui, esse cobrir multidão de pecados, não é que o amor perdoa os pecados das pessoas, como o amor de Deus que perdoa, como o sacrifício de Jesus. Não é isso que está falando. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, significa dizer que se eu estou amando aquele irmão que convive comigo na família de Deus, que nós formamos essa família de Deus, esse amor faz com que a gente supere as nossas diferenças, com que a gente supere as nossas divergências. Aquele erro, essa palavra pecado aqui pode ser transportada por erro.
por falhas, por faltas que nós cometemos uns com os outros diariamente na nossa convivência cristã. Então o amor faz com que a gente suporte os defeitos, com que a gente suporte as debilidades uns dos outros. É isso que ele está dizendo. Quando a gente ama, a gente passa a ver as qualidades. Lembra que as qualidades aparecem, foi o segundo tópico, se não me engano, do nosso estudo. O amor, ele faz com que a gente enxergue menos os defeitos das pessoas. Esse é o cobrir a multidão de pecados. Não é o pecado com relação à salvação. Esse, só o sangue de Jesus pode cobrir. Aliás, não cobrir, mas apagar de vez. Nos sacrifícios mosaicos que os judeus realizavam outrora, eles cobriam, não apagavam, eles cobriam. Mas o sacrifício de Jesus não é muito superior ao sacrifício de bodes, de touros e de animais. O sacrifício de Jesus, ele resolve o problema de uma vez por todas. Então o sacrifício de Jesus é o único que pode apagar o pecado do homem. Mas esse cobrir, o amor cobrir uma multidão de pecados a que Pedro se refere-se às nossas relações de irmandades, a nossa relação de irmãos, a convivência diária dos crentes, dos servos do Senhor. Então, se nós estamos amando, a gente passa a ver mais as qualidades da pessoa do que os defeitos. As pessoas costumam dizer que o amor, ele é cego, ou seja, que o amor não vê alguns defeitos que todo mundo que não está amando vê. Isso acontece muito entre as pessoas que se amam, né? Alguém chega e diz: fulano, você não vê que a pessoa não te serve, ela é assim, assim, e a pessoa não consegue ver. A pessoa que está amando não consegue ver aqueles defeitos. Todo mundo vê, menos ela. Então, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que nós amemos de forma ardente uns aos outros, porque o amor, ele vai cobrir essa multidão de pecados, ou seja, esse defeito que nós temos, as falhas que nós temos de forma pessoal, de um ferir o outro, de um agredir o outro, essas coisas. Quando a gente ama, a gente pode até se entristecer por um tempo, mas depois nós estamos todos bem, abraçados, perdoados, vivendo em paz. É nesse sentido de que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. O nosso primeiro subtópico, então, fala: o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O nosso segundo subtópico diz que o amor, ele é um mandamento que o Senhor Jesus deu para todos aqueles que querem segui-los, para todos aqueles que são seus servos. Se você diz que é um cristão, se você segue as palavras do Senhor, se você é um seguidor de Cristo, você precisa viver como ele viveu e fazer o que ele faz. Não adianta nada nós dizermos que somos crentes, que somos cristãos, que somos servos do Senhor, se nós não obedecemos a sua palavra. O Senhor, no Evangelho de João, repreende justamente as pessoas religiosas que dizem ser o que não são, e ele diz: se vocês me chamam de Senhor, e eu sou na verdade o Senhor, por que vocês não me obedecem? Por que vocês não fazem o que eu mando? Então, Jesus nos deu um novo mandamento. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo de número 13 e no versículo de número 34. João 13, 34. Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Eu vou ler de forma melhor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Olha, Jesus está dizendo aqui, me ame da forma como eu amei você. Aí, ou seja, ele diz: da forma que eu amei você, ame o seu irmão.
Da forma que eu amei você, ame as pessoas que estão à sua volta. Aí nós devemos nos perguntar o seguinte: como foi a forma que Jesus nos amou? De que forma ele nos amou? Ou seja, ele nos amou de forma incondicional. Jesus amou você sem impor condições para você. Jesus amou você sem lançar em rosto os seus defeitos, sem lançar em rosto as suas faltas, as suas falhas. Veja que quando você decidiu seguir a Jesus, viver para Jesus, ele simplesmente recebeu você, abriu os braços e recebeu você. Eu preguei aqui no domingo passado, no Dia dos Pais, a mensagem sobre o sublime amor do Pai e usei como referência a parábola do filho pródigo. Você que estava aqui, ou se você quiser ver a mensagem no último culto que foi transmitido pelo Facebook da igreja, você vai ver a mensagem que o filho arrependido ali, ele resolve voltar para casa e ele diz: quando eu chegar lá onde está meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor perante ti, eu não sou mais nem digno de ser chamado seu filho e tal. Quando ele se encontra com o pai, ele faz justamente isso, ele repete as mesmas palavras. Mas o que é interessante ali é que o pai corta ele, já dizendo assim, à medida que ele está confessando: pai, eu pequei contra o céu, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, ele já diz: ei, servos, tragam o bezerro cevado, matem, vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. O segredo ali observe que o pai não fez nenhuma repreensão. O pai estava feliz com a volta do filho. O que Jesus está nos mostrando através daquela parábola é que o amor de Deus é grande. Deus não fica lançando em rosto as nossas faltas, as nossas falhas. Sabe por quê? Porque o Senhor nos conhece. Ele sabe que nós somos falhos mesmos, não existe perfeição no homem, nós temos uma natureza caída dentro de nós. O que importa para Deus é o estado do nosso coração, a forma como você lida com as suas falhas. O que as pessoas não entendem é que, como um homem como Davi, segundo o coração de Deus, comete um pecado tão grave, a ponto de adulterar e depois, para esconder o seu adultério, comete um assassinato, porque o pecado é assim, né? Disse alguém certa feita que o pecado é como uma teia de aranha. Quanto mais a vítima se mexe na teia de aranha, mais ela se enrola nos fios, ou seja, mais ela fica propensa a ser pega pela aranha. Então o pecado é assim, não adianta você ficar tentando escondê-lo. Faz uma coisa, como alguém que mente e não quer assumir a verdade, porque a verdade é uma só, a verdade é aquilo, goste ou não, mas a mentira ela camufla, e para esconder uma mentira vem outra mentira, e para esconder aquela segunda mentira vem outra, daqui a pouco a pessoa está envolvida em muitas mentiras. Então, nós precisamos entender que o amor, a forma como Jesus nos amou, foi de forma incondicional. Ele não impôs condições para nós. Ele simplesmente amou, assim como o pai não deu resposta ao filho pelos atos que ele havia cometido, ele transgrediu muitas coisas ali ao pedir a herança e ir embora, mas o pai não lançou nada em rosto, simplesmente recebeu com alegria. Isso é o amor, a forma com que Jesus nos amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. E a forma como Jesus nos amou foi de forma incondicional. Ele não disse para nenhum de nós: eu vou receber você, mas você fez isso, olha, não faça mais.
Não, ele simplesmente recebeu você. Ele não disse: eu vou receber você, eu sou santo, você é pecador, e cuidado com a vida que você vive, porque senão... Não, também ele não fez nada disso. Ele recebeu você de forma que não impôs condições para você. Então é assim que nós devemos amar uns aos outros. Quando o irmão fere você, quando o irmão ataca você, quando o irmão erra com você, não adianta você ir lá: irmão, olha, você fez isso, fez aquilo outro, eu vou te perdoar, mas você não faça mais. Não é assim. Isso não é amor. Isso não é uma atitude de amor. Uma atitude de amor simplesmente, chega naquela pessoa e quando se a pessoa vem humildemente, procura você, você tem que dizer: amém, meu irmão, Deus te abençoe, isso também pode acontecer comigo, eu também sou falho, eu também posso errar. Olha que palavra gostosa você vai dar para aquela pessoa que já vem humilhado buscar você para pedir perdão. O que ela menos precisa é que você seja arrogante, que você seja prepotente, que você seja maldoso com ela e que você vá descarregar em cima dela agora que ela está se abrindo para você. Não faça isso. O amor não faz isso. O amor, ele é paciente, ele é bondoso. O amor tudo suporta. Então, se alguém chega para você confessando os seus defeitos, as suas falhas e pede perdão para você, perdoe. Perdoe de forma incondicional. Amém, meu querido, Deus te abençoe, estamos juntos, vamos para frente, isso é passado, está desculpado, eu também não sou perfeito e tal, e vai em frente. Então é isso que Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês, que também vocês se amem. Amém? Então, a forma que nós devemos amar é do mesmo jeito que Jesus nos amou. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento. Ora, se ele está dando um novo mandamento, é porque existia um velho mandamento, você concorda? E o mandamento velho dizia o seguinte assim: amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse era o antigo mandamento. Mas Jesus diz aqui: um novo mandamento vos dou, falando sobre o amor. O antigo mandamento dizia que você deveria amar os outros como você ama a você mesmo. É um bom mandamento. Amar os outros como eu me amo significa querer para os outros o que eu quero para mim. Agora, existe uma certa imperfeição neste mandamento, porque infelizmente existem pessoas que não se amam. Você concorda? Existem pessoas que não se amam. Por exemplo, pessoas que se drogam, drogas de todos os sentidos, tanto as ilegais quanto as legais. Quais são as drogas legais? As drogas legais são o fumo, o álcool. Por que legal? Porque a polícia não prende, porque não é um crime, porque não é uma contravenção fazer isso. Então é uma forma dita legal nos termos da lei humana. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que tudo isso é ilegal. Por quê? Porque traz prejuízo ao nosso corpo. O fumo já está provado, o álcool, a bebida e tantas outras coisas que entorpecem a mente, elas causam prejuízos ao corpo. Então, por que é que os servos do Senhor devem evitar esse tipo de coisa? Porque não faz bem ao nosso corpo. E se não faz bem ao nosso corpo, não deve ser praticado. É simplesmente isso. Não, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, não cabe a mim andar com práticas que vai destruir o meu corpo. Não existe nenhuma cartilha evangélica, nenhuma proibição, você não pode porque na nossa igreja nós não aceitamos isso. Não tem nada a ver com isso. É mandamento do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo.
Isso é uma recomendação de Paulo a Timóteo. E daí vai todas as outras. Não existe nenhuma recomendação sobre fumo, até porque o fumo nem existia naquele tempo. Mas tudo que entorpece, tudo que mata, tudo que maltrata o seu corpo, deve ser evitado. Simples assim, porque não faz bem. Então, nós precisamos entender isso. Então, existem pessoas que não se amam a ponto de trazerem para si esse tipo de coisa. Ora, eu não quero que um alcoólatra que não quer vencer o seu vício, que está se destruindo a si mesmo, qualquer pessoa pode ver que o corpo dele está sendo destruído, ele está inchado, ele está com princípio de cirrose ou de tantas outras doenças que o álcool e tantas outras drogas ditas legais, as ilegais todo mundo sabe, né? Quais são? Mas essas coisas produzem deformação, perda, prejuízo para o corpo. Então, alguém que se ama a ponto de querer essas coisas para si, não serve. Esse amor não serve para mim. Então, eu não quero que alguém que vive uma vida assim, de forma a se matar, me ame ao ponto. Vai, toma aí, eu faço. Vai, usa aí, eu faço. O que é que tem? Estou vivendo. Existia até uma música antiga que dizia assim: eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. Olha, grande coisa. Quem bebe com certeza vai morrer naturalmente mais cedo do que aquela pessoa que procura se cuidar. Uma alimentação saudável, não destrói seu corpo com álcool, com fumo, com drogas, essas coisas, naturalmente falando. Claro que existe coisas que podem acontecer no decorrer da vida e uma pessoa saudável morrer antes do que um que vive com a vida, estragando a vida por aí. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do natural da vida, né? Então, Jesus deu um novo mandamento, por quê? Porque existem pessoas que não se amam a ponto de trazerem destruição para si. Então, ele melhorou esse mandamento. Ele disse: um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês se amem, assim como eu amei vocês. Amém? E qual foi a forma que Jesus nos amou? Foi a forma mais perfeita de se amar. Jesus nos amou de forma única, singular. Ele só quer o nosso bem. Nada de ruim provém do Senhor. Então, é isso que ele está dizendo: amem-se do jeito que eu amo vocês. Vamos para frente um pouquinho, vamos começar a terminar nosso estudo, não é isso? Vamos ao terceiro e último subtópico desse tópico que nós estamos vendo hoje, que é o amor une a todos. Nós já vimos que o primeiro subtópico do tópico, o amor une a todos, é: o amor cobre muitos pecados. O segundo subtópico é: um novo mandamento vos dou, que foi o que Jesus nos deu em João 13:34. E agora o último, para nós encerrarmos: quem ama, cumpre a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Confira na sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 8. E eu vou explicar para você já isso aqui. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Vamos entender isso aqui? Paulo está dizendo: a ninguém devais coisa alguma. Não seja devedor a pessoa alguma de nada. Se você puder viver a sua vida sem dever nada, e daqui dever não é só a parte financeira, inclusive favores. É melhor que você viva a sua vida fazendo para os outros do que recebendo. A palavra do Senhor diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando você recebe algo, você fica em dívida. Inclusive, a própria palavra que nós falamos, quando alguém faz algo para nós, o que é que nós dizemos? Obrigado. Quando a gente diz obrigado,
Isso é mais do que uma mera palavra de agradecimento. A palavra obrigado significa dizer que eu estou em débito com você. Quando eu digo obrigado, eu estou dizendo, você me fez algo que me obriga a te devolver. Eu estou em dívida com você. Eu tenho a obrigação de retribuir aquele favor. Não que a pessoa tenha feito para receber em troca. Entenda isso. Mas quando eu digo obrigado, significa que você fez algo para mim que valeu a pena. Então eu estou obrigado a me importar com alguém que me fez algo de forma tão justa, de forma tão digna quanto ela agiu comigo. Então é disso que Paulo está falando. A ninguém devais coisa alguma. É muito melhor que as pessoas nos devam. Então, se você ser gentil com as pessoas o tempo todo, as pessoas vão dizer obrigado, obrigado. Você distribui gentileza, você recebe gentileza. Você distribui compreensão, você recebe compreensão. Você distribui amor, você recebe amor. Ora, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. O amor, você vai ser sempre devedor. Sabe por quê? Porque a medida do amor que nós devemos dar para os outros não é a medida do amor que os outros dão para nós. Olha que coisa tremenda. A medida do amor que nós devemos aos outros é a medida do amor com que Cristo nos amou. Então entenda, amar como Jesus amou, nós seremos sempre devedores. Nós seremos sempre devedores do amor. É isso que Paulo está dizendo. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Por mais que você ame uma pessoa, você vai sempre estar devendo amor para ela. Você compreende isso? O tópico do nosso estudo hoje é: o amor une a todos. Entenda, é o amor que faz com que essa grande família de Deus permaneça unida. Vamos diminuir? O amor é que faz com que esta família que você tem em casa, marido, mulher, pais e filhos, se unam. É o amor. O amor, como eu falei no início desse estudo, é a liga que mantém os objetos juntos. É a argamassa que sustenta a cerâmica no solo. É a massa que sustenta os tijolos uns sobre os outros. É o amor. A palavra que nós lemos diz: sobre o tópico que fala que o amor une a todos, diz: sobre tudo isto, revestivos de o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então nós precisamos entender isso. O amor é aquilo que mantém o povo de Deus junto, unido. Aí Paulo vem dizendo aqui: porque amem, porque quem ama cumpre a lei. Ora, nós sabemos que a lei moral de Deus, ou o decálogo, que são os 10 mandamentos, foram dados com o objetivo único de mostrar ao homem quão pecador ele é e como é impossível ao ser humano chegar-se a Deus através dos seus próprios esforços. Claro que a lei, ela veio com o objetivo de tornar a vida das pessoas em sociedade tranquila e sossegada. Não matar, não roubar. Se as pessoas fizessem isso, seria uma bênção a vida aqui no mundo, não é verdade? Então a lei é boa, mas dentro de nós tem uma lei ruim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que essa lei é a lei do pecado e da morte. Ela está dentro de nós porque ela passou de Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais, ela passou para a sua descendência, que somos nós. Eu e você, não importa a etnia que nós tenhamos,
nós viemos de um único casal. Toda a raça humana veio de um único casal que Deus formou, colocou ali no Éden, e eles procriaram e saíram as gerações e foram proliferando, crescendo, conforme o mandamento da palavra do Senhor, e chegou ao que nós somos hoje. Então, esses mandamentos, eles fazem com que nós vivamos em paz. Mas a lei, ela foi dada por Deus para mostrar o quão pecadores nós somos. A lei veio com o objetivo de encerrar todos os homens debaixo do pecado, para então aparecer a graça de Deus sobre todo homem. A Bíblia diz por isso que todos pecaram. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma carne, ou seja, nenhum homem, será justificado diante de Deus pela observância da lei. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, onde o pecado abundou, a graça de Deus vem e superabunda. A Bíblia diz que a lei nos serviu de aio. Eu vou ler a referência para você. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Sabe o que é um aio? Essa palavra traduzida para o nosso português, um aio, quer dizer um condutor de crianças. E o que é que nós entendemos por condutor de crianças aqui? É uma babá, um mordomo, alguém que cuida dos filhos dos outros, que pega pelas mãos, leva para a escola, dá comidinha, faz isso, aquilo, outro. Então a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 24, a lei nos serviu de aio, ou seja, um condutor. A lei pega em nossas mãos e diz: você não presta, você é imperfeito, você é pecador, vamos, eu vou te levar para o Salvador. O homem olha para a lei e vê quão pecador ele é, e corre para Cristo, que cumpriu a lei em todas as suas exigências, cravou ela no Calvário e deu para mim e para você a garantia de que os nossos pecados foram perdoados, que as nossas dívidas foram pagas. Entenda, você só vai cumprir a lei se você estiver em Cristo. Se alguém tentar viver pela lei, está perdido. É isso que Paulo fala aos Gálatas: separado estáis de Cristo, vós que quereis vos justificar pela guarda da lei. Então, amemos, porque quem ama cumpre a lei. Quer entender por quê? A lei diz: não mate. Quem ama, mata? Não. Não roube. Quem ama, rouba? Não. Então, todo e qualquer mandamento que existe, tudo se resume no ame. Se você amar o seu próximo, você não vai fazer nenhum mal contra ele. Quem ama, cumpre a lei. Amém, meus queridos? Chegamos então ao final do nosso estudo de hoje, que teve como tópico que o amor une a todos, baseado no versículo 14, que Paulo diz: sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, te louvo e te agradeço por esses momentos em que passamos aqui estudando a tua palavra. Abençoa o meu irmão e a minha irmã, abençoa o ouvinte, aquele que está entrando em contato com esse estudo pela primeira vez através da internet. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que nós entendamos o teu querer para com a nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para todos sempre.
Amém.